Theo Cury, trazendo para a gente análise sobre esse assunto. E Theo, já fica aqui conosco, porque vamos falar agora sobre a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Ontem, a Câmara dos Deputados decidiu mantê-lo preso. Chiquinho Brazão, que é suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco no Rio em 2018. E agora, os parlamentares devem avaliar nos próximos dias a possibilidade da perda de mandato do parlamentar. Vamos falar sobre esse assunto numa entrevista aqui no Novo Dia. Participam eu, Pedro Duran e Theo Cury. Vamos conversar com a Mônica Benício, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, viúva de Marielle Franco, a quem agradecemos a participação aqui com a gente. Mônica, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigada por a gente estar tratando aqui desse tema tão importante. Mônica, você é viúva de Marielle Franco, é vereadora, portanto acompanha de perto também o desenrolar da política. E é com esses dois olhares, de viúva e de vereadora, que eu te pergunto, qual que é a leitura que você faz do placar que acompanhamos ontem na Câmara dos Deputados? Um placar apertado, quando a maioria, apesar de entender que Chiquinho Brazão deve continuar preso, 129 deputados entendem o contrário. Acho que sempre que falo desse caso, em primeiro lugar, falo como viúva, mas especificamente num momento como esse, acho que todo brasileiro e brasileira devem estar muito atentos ao desenrolar do caso Marielle Franco e Anderson Gomes e acompanhar de perto o que o Congresso Nacional vem fazendo, né? E a gente teve aí as últimas semanas mostrando articulações e tentativas de manobras para questionar se Chiquinho Brazão, deputado federal, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da Marielle, deveria ficar preso ou não. Mas ontem o que a gente viu foi que o corporativismo da Câmara Federal não venceu, mas é muito preocupante, não só os 129 votos, né, que votaram para que ele pudesse ter o regime de prisão revogado, né, que pudesse ir à liberdade, mas em especial também as abstenções, enfim. Acho que esse caso, quando a Polícia Federal nos apresenta o nome de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, deputado federal, e o Rivaldo Barbosa, né, que era então chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, nos apresenta uma estrutura de relação íntima entre a política, a polícia e a milícia. O que a gente viu no Congresso ontem pode também desenhar uma linha no chão para a gente, para dizer quais deputados estão de que lado. O caso da Marielle é um caso de repercussão internacional, sem dúvida nenhuma de grande comoção, né, tanto no Brasil quanto externamente, internacional, mas a gente viu a Câmara Federal debatendo, pensando sobre isso, quando, na verdade, a gente não tinha nem que ter questionado, né, a natureza de uma ação como essa. E o que estava sendo colocado no debate ali, e acompanhei durante todo o dia, né, tanto na CCJ quanto a votação em plenário, era a tentativa dos deputados que queriam justificar em manobras de juridiquês ali sobre o questionamento, né, da ação da prisão do Chiquinho, falando sobre a questão do foro privilegiado, né, e numa preocupação clara onde os deputados diziam que o próximo pode ser algum de nós. E a gente está falando se o próximo for algum de nós. Se algum deputado já cometeu, né, algum tipo de crime, está tentando esconder ou pretende cometer algum tipo de crime, isso sim se aplicaria. Agora, se está querendo defender a Constituição, se está querendo defender a democracia, essa não deveria ser uma preocupação de deputado nenhum ali, né? Mas, lamentavelmente, a gente não viu algo que deveria ser dado como óbvio. A gente viu um debate ali e um placar que é um placar preocupante, sim, para a própria democracia, não tenho dúvida. Pedro? Mônica, bom dia. Obrigado pela conversa aqui com a gente na CNN. Bom dia por atender o nosso chamado. Quando a gente conversa com as pessoas que trabalharam junto com a Marielle, seja na Câmara ou mesmo na Assembleia Legislativa, sempre descrevem ela como uma mulher corajosa. E muito se questiona sobre a coragem nos dias de hoje na política brasileira. A minha pergunta é, se você tivesse frente a frente com esses deputados ou um desses 129 que votaram para soltar aquele que é acusado de ter mandado matar a sua ex-mulher, o que você diria para eles?
Olha, Pedro, que bom que você me fez essa pergunta, porque eu comecei a ficar preocupada quando você começou, que eu achei que você ia falar que o que eu faria se eu ficasse de frente com um dos 3 acusados de serem os mandantes, né? Então, menos mal, porque a gente consegue ainda dialogar no campo da democracia, né? Num campo mais republicano. Porque é muito lamentável, assim, no dia 24 de março, quando a Polícia Federal apresenta à sociedade ali o nome dos mandantes do assassinato da Marielle, dos apontos envolvidos, o que a gente viu foi uma comoção, né, tal qual a gente conseguiu acompanhar há 6 anos atrás, na noite do 14 de março de 2018, mas também muita preocupação, não só de nós familiares, mas de toda a sociedade, de olhar para como essa estrutura, né, da política ela está intimamente ligada hoje com a milícia, enfim, que a gente não pode mais nem chamar de poder paralelo, né, de Estado paralelo. A gente tem a milícia atuando como um braço do próprio Estado, né, tendo projeto de poder, tendo suas articulações políticas de uma maneira muito objetiva e hoje muito clara. Então, a esses deputados, né, que não votaram, que votaram pela liberdade de Chiquinho Brazão, eu acho que o recado é, em nome da democracia, que a gente deveria ter mais responsabilidade sobre o que está fazendo. Porque, percebe, eu vou ser muito honesta ao dizer isso, talvez não fosse o caso Marielle Franco, que tem uma repercussão internacional, a Câmara Federal tivesse optado ali por defender um corporativismo interno. O caso Marielle, ele nos traz uma oportunidade de revisitar a nossa própria história política e não só de ser uma página no nosso processo histórico de uma política muito empodrecida das suas estruturas e dos seus interesses, né? Mas, sobretudo, de poder ser um ponto de flexão, uma página onde a gente muda a história do Brasil. Existe um Brasil antes e depois do assassinato de Marielle Franco, eu não tenho dúvida. Agora, qual é esse Brasil depois? A gente está construindo, né? E a gente está construindo no agora e vai construir futuramente, mas acho que é importante que a própria sociedade esteja de olho na Câmara para olhar quem foram esses deputados que votaram, né, os 129, os que votaram pela abstenção. Quem são esses deputados que estão colocando em risco a democracia para proteger um corporativismo ou seus próprios interesses? Porque foram privilegiados, né? Quando a gente faz uma discussão sobre qual é a importância da natureza disso, isso é para proteger o voto do parlamentar, a voz do parlamentar, a posição do parlamentar, combater a arbitrariedade sobre um parlamentar e a sua postura em sua atuação política. Não é para proteger bandido. Né? O Chiquinho Brazão, quando a Marielle é assassinada 6 anos atrás, ele ainda era um vereador. Mas a leitura que a gente está fazendo de um debate da manutenção da prisão dele, que aí tem todo um juridiquês nisso aí, que tem que ser respeitado, inclusive em nome da democracia, mas ele não pode ser utilizado como manobras e artifícios para poder proteger bandido dentro do Congresso Nacional. Né? Porque o Chiquinho Brazão se torna deputado federal depois. E o debate que a gente viu ontem na Câmara era falando do foro privilegiado, como se isso pudesse ser utilizado uma estratégia para proteger bandido e não para proteger a voz do parlamentar. Então, é preciso que mais, né, do que qual seria o meu diálogo com esses deputados, que a população esteja muito atenta ao que está acontecendo, né? Porque o caso da Marielle pode mudar a nossa história política apodrecida, corrompida, nos dar uma outra ideia de política para esse país. E certamente esses que não votaram, que não estiveram no plenário para votar, ou que votaram para que Chiquinho Brazão pudesse ser solto, certamente esses não estão querendo uma política diferente dessa política apodrecida, com relações espúrias com a milícia, né, com o crime organizado. Certamente esses não estão querendo mudar essa história, não estão querendo mudar esse tipo de relação. Cury. Mônica, bom dia para você, obrigado pela entrevista. Eu queria perguntar para a senhora como vereadora, como parlamentar, porque o que a gente viu, e a senhora inclusive mencionou uma parte dessa pergunta que eu vou lhe fazer, houve uma tentativa por parte desses parlamentares de equilíbrio entre dar uma resposta à opinião pública de um tema de repercussão internacional, um assassinato brutal, e ao mesmo tempo um flerte com o corporativismo. Eu digo flerte porque ainda houve uma maioria que acabou votando pela manutenção.
mas uma tentativa de equilibrar uma resposta à opinião pública ao mesmo tempo em que tentavam se blindar de eventuais, de tentar abrir uma brecha para que esse precedente fosse usado contra eles mesmos. A senhora, como vereadora, como vê essa forma, essa estratégia que foi adotada nesse caso específico? Olha, Léo, eu não posso separar o meu olhar enquanto vereadora, enquanto uma agente política hoje da política institucional, das minhas convicções e do que eu tenho de acúmulo pessoal. Porque foi como que eu disse antes, a menos que um deputado tenha cometido algum tipo de crime e esteja se escondendo, ou tenha a intenção de cometer, não teria porque esse debate está sendo feito, na minha opinião. A gente está falando de uma parlamentar democraticamente eleita que foi brutalmente assassinada. Mas a gente está falando também de Marielle e Anderson terem sido executados, num crime bárbaro de natureza política, e de que a resposta disso representa a nossa democracia, uma postura de dizer que nós não aceitaremos a barbárie ou a violência como um método de fazer política, porque foi isso que se mostrou, que um grupo político, para defender os seus interesses, não estava avançando no debate, ou estava com medo de perder o espaço no debate político, e agiu com a brutalidade, com a violência, com a morte. Isso não cabe na democracia, isso não cabe dentro do Estado Democrático de Direito. E o que a gente tem a nível nacional, falando sobre o foro privilegiado, foi como eu disse, isso é para proteger a atuação do parlamentar, e não para proteger bandido. Não é para garantir a impunidade. A imunidade parlamentar não é para garantir a impunidade parlamentar. Então, ao meu ver, esse tipo de manobra é um tipo de manobra que representa um retrato da política muito envelhecido, mas também, e que bom, Marielle Franco se torna um farol que nos mostra uma outra política diferente. Mostrou isso na sua trajetória de vida, mostrou isso enquanto uma parlamentar que fez 1 ano e 3 meses de um mandato que deveria ter durado 4 anos. Então, eu olho esse tipo de postura com muita preocupação, mas também olho um caminho a ser apresentado que pode ser muito diferente. Então, a minha opinião política ela não vai estar descolada dos meus valores, de como eu percebo esse espaço. Quem conseguiu esse contato com a Mônica foi o Pedro Duran, então ele faz a última pergunta para encerrarmos a nossa conversa. Pedro. Obrigado, Carol. Mônica, a gente está vendo agora no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados nascer um processo que pode culminar na cassação do mandato de Chiquinho Brazão. A minha pergunta é, qual é a tua expectativa para esse processo e se o PSOL já está conversando contigo para fazer algum tipo de movimento que possa ajudar na sensibilização dos deputados para que não aconteça o que aconteceu ontem, de se ver uma votação tão dividida e com resultado que até ser decretado ninguém sabia o que poderia acontecer? Pedro, obrigada pela sua pergunta. Assim, eu, sinceramente, passei muito nervoso, muita ansiedade ontem, o dia inteiro, e fiquei me questionando, inclusive durante as minhas crises de ansiedade no dia de ontem, como é que a gente chegava ao ponto de precisar sentir aquilo numa posição que deveria ser algo tão óbvio, que a gente deveria, inclusive, enquanto familiares, enquanto sociedade, tá tranquilo de pensar o Congresso Nacional vai fazer o que tem que ser feito, o que é certo, o que precisa ser passado para a sociedade enquanto um recado, para a nossa política enquanto um recado num caso como esse. Mas não foi o que a gente viu, O que a gente viu foi uma grande expectativa sobre o que poderia ou não acontecer. O PSOL, enquanto partido, sempre acolheu, sempre teve atuante na luta de memória por Marielle, e sempre, mesmo que a nível nacional, tem um diálogo muito respeitoso comigo sobre os processos e andamentos. E foi um partido que não se furtou de fazer tudo o que estava ao seu alcance para trabalhar na elucidação do caso da Marielle, para trabalhar na preservação da memória da Marielle. Não tenho dúvida que seguirá sendo assim até o fim. E o que eu chamo de fim nesse momento, e tenho dito isso, que discordo quando o ministro diz que o caso Marielle Franco está encerrado. O caso Marielle demorou 6 anos para ter a apresentação do apontamento ali do nome dos mandantes.
muitas trocas de delegados, muitas trocas de agentes. Então, o que a gente quer, objetivamente, é que toda e qualquer pessoa que tenha tido qualquer tipo de interesse, de intervenção, que atrapalhou, qualquer tipo de atuação, de natureza qualquer que seja identificado e responsabilizado ao rigor da lei, para que a gente possa dizer que o que aconteceu com a Marielle e com o Anderson não cabe na nossa sociedade, nunca mais irá acontecer na nossa sociedade. Então, acompanhar esses processos é importante, e o que eu espero desse caso é que tudo aconteça nesse momento, né, mais do que aconteceu nos 6 anos, o máximo de serenidade possível e o máximo de aplicação do rigor da lei de maneira exemplar, para que a gente tenha a nossa sociedade acreditando que um outro projeto de sociedade é possível, que não cabe a violência, que não cabe parlamentares ou qualquer pessoa serem assassinadas por demonstrarem as suas opiniões. Então, nesse momento, não tenho dúvida nenhuma que o pessoal, a nível nacional, assim como faz em todas as instâncias, não se furtará de fazer o debate, de seguir avançando na luta por justiça e na luta pela preservação da memória da Marielle, e que nós, enquanto sociedade, devemos estar acompanhando muito de perto esse caso, porque esse caso nos dará a oportunidade de nos revisitarmos enquanto sociedade e lutarmos para a construção de uma sociedade onde Marielles floresçam e não sejam assassinadas pelo que são. Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro. Mais uma vez, Mônica, muito obrigada por conversar conosco aqui na CNN. Até uma próxima. Obrigada, bom dia.